aqui é a Ajuda Numa Literária e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho a respeito desse livro aqui, que é O Rei do Inverno, que é o primeiro livro da trilogia As Crônicas de Arthur, escrito pelo Bernard Cornwell, não sei. Acho que é mais ou menos assim que pronuncia o nome dele. E acho que vocês repararam também que eu estou aqui novamente natalina. Eu vou tentar gravar todos esses vídeos de dezembro, assim, meio que em clima natalino. Não sei se vou conseguir, porque eu já espirrei um monte aqui, faz mó calor com essa touca, mas vou tentar. Voltando aqui, então, à nossa resenha. Bom, esse livro aqui foi um livro escolhido para a leitura de dezembro, de novembro, na verdade, do Vórtice Fantástico, que é um clube do livro, o qual eu organizo, né? Então, nós escolhemos esse livro de fantasia para ler. Foi uma votação, acho que eu votei nele também, porque era um livro que me interessava. Já tinha um tempão que eu queria ler esse livro, mas não sei porquê, eu acho que eu fugi. E olha que eu nem sabia que ele era assim grandinho, tá vendo? Tem 500 e tralalá páginas. Mas eu não sabia que ele era grandinho assim. E mesmo assim eu acabei enrolando, não lia e tal. Aí, graças ao Clube do Livro, a gente resolveu, né, pegar esse livro pra ler. Essa história é mais uma das histórias sobre, né, a lenda arturiana, a lenda do rei Arthur, que eu leio e que eu fico apaixonada. Porque acho que, como vocês todos vocês sabem, né, eu sou apaixonada pelas lendas, né, pela lenda do rei Arthur. E por todos os livros que falam sobre essa lenda, eu li As Brumas de Avalon no ano passado. E eu fiz até uma vídeo resenha aqui, vou tentar deixar o link aqui em algum lugar pra vocês olharem. Mostrando pra vocês que, tipo assim, eu amei As Brumas de Avalon. Foi, sei lá, um dos melhores livros de fantasia que eu já li na minha vida. E sobre a história do rei Arthur, que eu adoro. Então, assim, eu assisto vários seriados, já assisti, né, Merlin, Camelot e todos os seriados que aparecem aí, filmes sobre o rei Arthur. Então eu gosto muito. E eu acho interessante, assim, que confunde total a nossa cabeça, porque cada uma história, assim, mostra um Camelot de forma diferente, mostra o rei Arthur de forma diferente. Nesse livro aqui, por exemplo, o Arthur, ele não chega nem a ser rei. Então, nossa, é completamente diferente das histórias que a gente, né, tem ouvido falar. Esse livro aqui se passa em um período de guerra, um período de conflito na Britânia, que aqui na verdade eles chamam de Britânia, mas é como se fosse, né, a atual Grã-Bretanha, né, que é formada pela Escócia, Inglaterra e País de Gales. Então, nesse período aqui, o livro começa logo assim após a morte, na verdade um pouquinho antes, né, da morte de Uther, que é o pai do Arthur, né? E o Arthur aqui nessa história aqui, ele é o filho bastardo. E ele não é tão querido assim pelo pai, não, pelo Uther. O pai vai dar o trono, né, o seu verdadeiro herdeiro, que é Mordred. Olha que doideira! Em outros livros, Mordred, que é um, assim, bastardo, que não tem nada a ver com a história, né, seria um meio-irmão bastardo de Arthur e tal. Mas nesse livro aqui, o Mordred, ele é filho legítimo do Uther e ele vai assumir o trono. Só que ele acaba morrendo na guerra e ele deixa uma esposa grávida. E essa esposa, né, ela fica aos cuidados do Uther até que ela dá à luz, né, tem esse neném, que vai ter o mesmo nome do pai, Mordred, e que seria o futuro rei da Britânia, né, o futuro grande rei. Só que o problema é que essa criança, ela nasce com um pé torto, aleijado, assim, né, então naquela época tudo era considerado um mau presságio. Então o neném ter nascido assim, né, doente, nascido com um pé aleijado, eles já acham que assim, que uma grande catástrofe vai acontecer, que essa criança não pode reinar, que ele não vai dar um bom rei e tudo isso. E após a morte de Uther, ele já prepara o terreno, assim, deixando vários guardiões, vários protetores do filho, para que eles possam proteger o Mordred e proteger também a Britânia contra os invasores e guardar a Britânia até o filho dele ter idade para governar. É tarefa fácil, assim, né, de se fazer. E nesse período, além de ter essa situação, né, ruim de eles ficarem sem o rei e ter que aguardar o pequeno Mordred se tornar rei ainda, eles ainda têm o problema que a Britânia está sendo invadida por vários saxões, né, de todos os lugares possíveis, né, então todas as fronteiras da Britânia estão sendo invadidas por saxões, por jutos, por todos os povos germânicos, né, naquele período, que é aproximadamente 500 anos depois de Cristo. Logo após, assim, a colonização a saída, assim, né, dos romanos. Então, tá todo mundo em guerra.
né? Começando por aí. E o pequeno Mordred, assim, fica, né, sendo protegido por esses guardiões. Um deles é o Arthur, né, que seria o filho bastardo do Uther, do grande rei. Sendo que Arthur, ele é um grande guerreiro nesse livro aqui, ele é retratado dessa forma, né? Ele é mais, assim, um senhor da guerra, assim, ele é um grande guerreiro, chefe de guerra, né, um líder. Só que ele não é rei. A questão também religiosa é tratada de forma diferente, a questão da magia é tratada de forma diferente. Aqui a gente não vê aquela magia, assim, tipo, explícita, que realmente é mágico, uma coisa que acontece. A gente vê mais como uma forma de, assim, um truque, né? A gente não vê em momento nenhum, por exemplo, nem Merlin, nem, assim, os druidas, eles fazendo alguma coisa, alguma magia, assim, de fato. Então a magia aqui já é apresentada de uma forma um pouco mais cética, né? Não tão real, assim, né? Mais fictícia, mais ilusória, né? Esse tipo de coisa. Então o Dervel, ele vai contando a história pra gente, ele que é o narrador. E ele conta a própria vida dele, porque ele estava lá presente, né? Ele, atualmente, assim, no momento que ele tá narrando aqui, ele já virou um tipo de um monge, assim. Mas ele, na época de todos esses acontecidos aqui, ele era um grande guerreiro também. Ele tem origem saxã, mas ele foi encontrado por Merlin e criado por Merlin, né? Sob os ensinamentos da religião pagã. Só que ele acaba se tornando, né, eventualmente, um grande guerreiro. E aí ele vai narrando essa história, ele tá contando essa história pra Igraine, lá no mosteiro, alguma coisa assim, do local que ele tá, né? E ele vai contando a história pra gente. Que aqui escreve-se Derfel, mas o próprio autor deixou aqui nas notas, assim, né, uma das notas, explicando que deveria ser pronunciado, a pronúncia correta, né, seria Dervel, com V. A história também é dividida em 5 partes, deixa eu ver se eu lembro, né? A primeira parte é o nascimento no inverno, isso, que é quando, né, o Mordred nasce. Essa primeira parte é bem lenta, a gente tem bastante dificuldade de acompanhar, assim, sei lá, engrenar na leitura. Eu senti isso, eu acho que só lá pra página, sei lá, 100, mais ou menos, 80, 100, que eu comecei mesmo a gostar mais da leitura, engrenar mais, querer mais pegar o livro, assim, o tempo todo. Porque antes são muitos personagens, muitos nomes de local, então você fica, assim, completamente perdido, porque os nomes dos locais são difíceis, são nomes, assim, que tem muitas consoantes e poucas vogais, então você não consegue mal pronunciar, quiçá decorar, né? Então fica bem difícil e acaba tornando a leitura um pouco cansativa, né? Então depois tem a segunda parte, que é a noiva. Aí as coisas já começam a ficar um pouco mais quentes, assim. Arthur aparece, que demorou demais pra Arthur aparecer nessa história. E a gente já tava já empolgados, né? Porque o Dervel vem comentando várias coisas sobre Arthur, mas o Arthur não aparece na história. Então ele finalmente aparece. Aí ele fica noivo da Senwin, acho que pronuncia assim, né? Que é filha de um grande rei lá, que é o rei de Powys, que é o Gorfidget. Sim, não tenho certeza, gente, que esses nomes estão todos, assim, né, sendo pronunciados corretamente, mas vocês vão entender, se vocês chegarem a ler esse livro, vocês vão entender. Então, essa princesa, né, o Arthur fica prometido pra ela, e isso aí vai trazer a paz pra Britânia, porque ele vai acabar unindo esses reinos e tal. Só que aí lá ele conhece a Guinevere, que é, assim, lindíssima e cativa todos os homens, e enfim, sei lá, um anjo em forma de mulher. Então ele acaba se apaixonando perdidamente pela Guinevere. E essa vai ser a maior, sei lá, dificuldade que vai afetar e vai, sei lá, modificar tudo ali em relação à guerra. Esse passo que o Arthur dá em direção a Guinevere, ele acaba, assim, colocando tudo a perder, né? Tudo já tá essa confusão bem complicada. O pai dessa princesa acaba querendo se vingar do Arthur. E daí que a guerra começa a ficar cada vez pior, né? Eles começam a lutar contra os saxões e lutar contra, né, um contra o outro, né, dentro da própria Britânia. A terceira parte é a volta de Merlin. Aí sim que aparece Merlin, então é super demorado também pra aparecer Merlin. A gente fica assim, né, ouve muito falar. E aqui o Merlin também ele é bem diferente dos outros livros que eu já li. Aqui ele é bem poderoso, ele chega nos locais assim, ele já tem aquele ar supremo de poder, né, assim, de ser um senhor mesmo da magia, ao qual todos respeitam, sejam
de qualquer religião que forem, eles respeitam o Merlin. Só que aqui ele também não faz nenhuma magia, e ele na verdade demonstra pouco interesse nessas guerras. Apesar dele ter um grande carinho por Arthur, ele não fica assim visivelmente do lado de Arthur, porque ele também ele é muito sábio, né? Então demonstra uma esperteza, assim. Ele não fica totalmente contra nem totalmente a favor de ninguém. Mas ele consegue apaziguar ali, né? Todas as situações que aparecem na guerra. A quarta parte é a Ilha dos Mortos, onde o Dervahl vai procurar, buscar e tentar recuperar, né, a Nimue. Nimue, como eu falei mais no início, né, ela também é sacerdotisa, também tem os poderes e tal. E é um pouco respeitada, porém várias coisas acontecem que eu não vou contar em detalhes, mas ela acaba sendo lançada nessa ilha como castigo, nessa Ilha dos Mortos, que é uma ilha onde só gente doida vai. Pessoas que eles querem castigar, pessoas que eles querem se ver longe, eles botam nessa ilha. E é uma última parte, que se chama A Parede de Escudos. Nessa última parte, então, que realmente a gente vê aquele cenário de guerra, que é muito, muito bem retratado aqui. O Bernard Cornwell, eu acho que ele praticamente deve ter estado lá, porque ele descreve perfeitamente. A gente consegue se imaginar bem no meio da guerra, assim, sabe, praticamente vendo, assim, né, flecha voando de um lado, lança do outro, pessoas se cobrindo com escudo, outros correndo, outros, enfim, com espadas e o sangue jorrando, sabe? É bem escrito, muito bem escrito. E a gente realmente se vê lá dentro, no meio da guerra, assim. Uma coisa super interessante aqui no livro é que, eu falei até no comecinho do vídeo, que fica tão complicado, assim, você decorar, não adianta decorar, né, esses nomes. Os nomes dos personagens e dos locais, que o próprio autor, percebendo isso, né, ele colocou aqui pra gente logo no iniciozinho uma lista, não vai dar pra ver, mas tem uma lista aqui de personagens, aqui de 2 páginas e meia, só com o nome dos personagens, né, pra gente, e aí você, tipo, no meio da história você pensa, quem é, sei lá, Coolwitch? Tipo, sei lá, quem é Gorfidid? Aí você vem aqui olhar Gorfidid, rei de não sei quem, do reino tal, pai de não sei quem. Então, filho, bastardo, não sei. Aí você já, tá, aí volta pra leitura. A mesma coisa os locais, tem uma listinha também. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês. Tem uma lista também aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, dos locais também, vem até aqui. Ai, vem mapa. Ai, não dá pra ver direito, Ó, tem um mapa, e segundo a Mariana Gastal, né, todos os livros que tem mapa são os melhores. Então eu concordo com ela, assim, eu acho que é muito legal aqui, principalmente se tratando de alguns fatos meio que históricos e outros lugares que realmente existem, né, então é legal você ver no mapa aqui. Não tem como a gente saber se realmente eles existiram ou não. Eu gosto de acreditar que sim, porque sim, né, porque eu acho que é uma história muito bacana, muito interessante pra, assim, não ter acontecido. Mesmo que não tenha sido do jeito, assim, mais, né, colorido, floreado que a gente lê nos livros, mas eu acho que deve ter existido sim, porque existem relatos, inclusive o autor fala nisso também. No finalzinho do livro, onde tem as anotações, né, notas do autor, na época existiu sim um grande guerreiro, assim, não tem relatos de que ele foi rei, mas existiu sim um grande nome, um grande senhor da guerra, assim, que conseguiu unificar a Britânia por um tempo, o que poderia ter sido Arthur, já que nesse mesmo período quando aconteceu isso, houve uma incidência muito grande de meninos, crianças com o nome de Arthur. E eles tinham esse hábito de dar um nome à criança, né, de alguém famoso, de alguém poderoso. Várias crianças chamadas Arthur indicam que um grande homem, né, um grande guerreiro pudesse ter se chamado Arthur também. Tem outras coisas também a respeito dos nomes dos locais, como, tipo assim, ele alterou nomes, como não tem Camelot, aqui é Caer Cadarne, não tem Avalon, por exemplo, mas tem Innis Wildring, que seria, eu acho que a ilha onde fica Avalon. Então ele modificou algumas coisas, mas ele explica nas notas do autor depois. E isso eu achei muito bom, porque dá pra gente saber exatamente o que né, ele tá falando aqui na história, dá pra fazer mais conexões. E, gente, eu acho que é isso. Eu não posso dar, assim, muito spoiler, mas eu já falei bastante coisa a respeito do livro, assim, algumas coisas que acontecem. Espero que vocês não fiquem chateados. Mas, assim, o que eu falei, assim, vocês podem ter certeza que é, assim, isso aqui do que acontece na história. Acontece muita coisa. Então vale a pena ler. É uma trilogia, então eu ainda pretendo ler os outros 2. O outro é o Inimigo de Deus, o segundo livro, e o terceiro é Excalibur.
E eu adorei, adorei, adorei. Recomendo muito esse livro aqui pra quem gosta de romance histórico, de fantasia, né? E de lenda arturiana. Quem gosta vai, nossa, pirar com esse livro, que é muito, muito bom. Quem gostou, curta e compartilha esse vídeo pra ajudar a divulgar o meu trabalho. E quem não é inscrito ainda no canal, inscreva-se em algum lugar aqui na tela. E é isso, gente. Acesse também o blog, vai estar aparecendo neste exato momento aqui na tela. E é isso, um beijão e até a próxima.